Nesse vídeo eu vou te contar como que foi a minha experiência de poder fazer uma prova da certificação AWS, como que eu estudei, como que eu fiz para passar na certificação, que é aquela primeira da AWS Cloud Practitioners. E se você pretende fazer essa prova e tem dúvidas de como que é, como estudar, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar passo a passo o que eu fiz para estudar, quanto tempo e como que faz para passar aí nessa prova. Meu nome é Willan, eu estou no canal do Blog News. Bom, a princípio você sabe que essa prova lá custa, até o atual momento, custa $100. Na verdade já tem muito tempo que ela custa $100. E você traduzindo para nossa moeda, que é uma moeda relativamente fraca, acaba custando mais caro. E a prova vai ficando mais cara com o passar do tempo. Não por conta da AWS, mas por conta do dólar mesmo que valoriza. Então hoje, na cotação atual, tá 5,4, que aí vezes 100, você acaba pagando aí $550 mais ou menos. Bom, aqui deu certo, né? Então agora é estudar, né, gente? Na prova já que tem a variação do dólar. E essa prova é bom você estudar, porque você não vai querer pagar uma prova e depois não passar. No meu caso, eu ganhei um voucher da prova para poder fazer, então eu não paguei pela prova, o voucher foi 100%. Isso me dá uma motivação talvez maior ainda. E aí eu vi vários vídeos de pessoas, como que elas estudavam, o que elas faziam, como que foi a prova. Mas eu não vi ninguém, assim, na verdade, ensinando como que você estuda para a prova de verdade. Eu vi muitas pessoas falando que passou, como que foi, mas como estuda realmente para poder passar, eu não vi ninguém falando. E nesse vídeo eu vou te explicar como que você pode estudar para realmente passar nessa prova. Bom, inicialmente eu vi lá a prova, eu vi como que é a prova, e eu até cheguei a comprar alguns, acho que uns dois cursos eu cheguei a comprar de como mexer na Bom, AWS. aqui eu pretendo usar esse curso aqui, né, para poder estudar. Ele é em inglês, mas tem umas legendas em português, acho que deve ajudar bastante. Hoje é dia 7, né, e a minha prova ficou pro dia 27 de agosto, então eu vou ter aí aproximadamente, acho que 51 dias, mais ou menos, né. Então aqui, dia 2, que eu comprei esse curso, hoje é dia 7, mas eu tô pensando em talvez também utilizar esse aqui, ó, desse rapaz aqui, eu até cliquei nele. Eu não comprei ele ainda, né? Tá com preço bom. Talvez eu compre, porque ele é todo em português e é bem avaliado aqui. Tem, ó, 4,8 estrelas, tem mais de 5 mil classificações, mais de 23 mil alunos, então parece um curso muito bom. Eu tô pensando em talvez utilizar esse. E os simulados também são importantes de fazer, né? Para poder passar. Aqui eu tenho esse curso aqui, ele na época hoje ele tá grátis, né? Não sei se hoje tá, mas eu peguei ele gratuitamente. Então aqui tem algumas provas, né? Eu cheguei a clicar aqui para ver, e parece que aqui tem alguns simulados. Então, eu pretendo fazer esses simulados aqui como base de teste também. Pode ver que a gente tem até outros cursos aqui, né? Mas aí é a vida de programador, né? A gente faz vários cursos para poder se especializar aí na área, né? Embora uns eu só peguei porque estava grátis, mas é bom ter, né? Mas tem um outro também que o pessoal recomenda, que agora eu não lembro qual é o nome, é Wheezy Labs, eu acho. Wheezy Labs, eu acho, alguma coisa assim. Ah, esse aqui. Só que esse aqui é pago, né? O problema é que ele é pago, se eu não me engano, acho que é $20, para 50% no anual, mas é $20, que nada é 100 pilas, né? Mas enfim, esse aí é só mais uma parte aí do aprendizado, e vamos ver como é que vai ser pra frente, né? Depois eu vou começar esse vídeo, aí você vai saber. E eu fiz um pouco desse curso, mas o que eu acabei fazendo mesmo foi bastante simulado. No dia da prova, eu, por exemplo, eu optei por fazer a prova ao vivo, né, lá no local físico. Bom, hoje é o grande dia da prova, né? Então, hoje é dia 27 de agosto. Estamos indo direto lá para o Centro Green, se não me engano, que fica lá na Avenida Paulista. E vamos ver como é que vai ser essa prova. Aí eu trago tudo aí para vocês. Porque quando você faz online, você tem algumas restrições que eu acho que só piora a atenção. Porque quando você faz uma prova, já é complicado porque ali você está sendo provado. Eu acho que fica mais difícil ainda. Então, por exemplo, se você for fazer a prova em casa, são 65 questões e você tem 130 minutos para poder fazer, que dá tranquilamente para fazer. Se fosse menos, ainda daria para fazer, porque é bem tranquilo de fazer a prova, porque como é alternativa, se você não souber a resposta, você chuta. E por enquanto aqui eu só fiz, não anotei nem nada. Isso daqui é o teste da Udemy que eu tinha comentado. Bom, agora eu vou finalizar o teste, vamos ver como é que eu fui. Você ainda tem 0 de teste para fazer. Se você não quiser, finalizar o teste. Vamos ver o que acontece.
Ó, aqui foi bem ruim mesmo, porque espera-se que você acerte pelo menos 70% da prova, né? E aqui eu acertei 28, então tá bem ruim. Mas tudo bem, aqui tá falando, né, que é necessário ter pelo menos 70% de ser aprovado, né? Então aqui eu não seria aprovado. O ideal é que você vá para a prova com pelo menos 70% de acerto. Eu não vou refazer o teste, tem outros testes aqui. Eu vou estudar e depois eu vou fazer o teste novamente. Idealmente é bom você estudar com as questões, sabe? Acho que ajuda bastante. Eu não sei se 1h30 foi o tempo que eu demorei para fazer as perguntas, né? Mas enfim, é isso aí. Isso daqui é mais uma da saga. Hoje é dia 17/7, então eu demorei bastante para poder responder essas questões, porque eu respondia de pouquinho, porque meu tempo está bem curto. Mas agora a gente vai se aprofundar mais nisso daí. Então, não é uma coisa que você tem que escrever. Então, 130 minutos dá tranquilamente, que dá aproximadamente, que dá 60 com você, dá umas 2h10 para fazer. E você tem a opção de fazer em português, se você opta por fazer presencialmente. Se for online, aí parece que a prova é em inglês, eu não cheguei a fazer, mas eu vi pessoas comentando que se você for fazer a prova online, você precisa fazer ela em inglês. E além de toda aquela situação de o seu ambiente aqui precisa estar sendo meio que filmado, ele não pode ter ninguém aqui no quarto, você não pode ficar falando as questões em voz alta, você não pode ter relógio, não pode, assim, é uma série de coisas que se for o presencial você não vai ter. No dia da prova, estava marcado para as 9h30, aqui na cidade de São Paulo o trânsito é caótico, eu saí de casa, acho que foi 7 horas, eu cheguei lá 9h15, então tá aqui marcado, prova, ó, dia 27 de agosto, 9 horas, lá na Paulista, né? 130 minutos, né? Que dá quanto? Você está com dá cerca de 1h10 minutos, né? Porque 1 hora tem 120 minutos, 2 horas tem 120 minutos. Bom, vamos ver aí, né? Agora eu vou preparar para a prova, estudar e vamos ver aí, né? Esse vídeo aqui tá sendo gravado no passado e você tá vendo ele no futuro. Acabou que eu considero que eu cheguei bem em cima da hora. Cheguei lá, e o processo lá eu fiz na Green, que fica lá na Avenida Paulista. Lá você chega, Bom, cheguei no local. Agora é só aguardar mesmo. Precisa levar 2 documentos. Se você tiver CNH, por exemplo, então seria interessante você levar a sua CNH e o RG, ou então você pode levar também o RG digital e o RG físico. Eu acho que isso pode também. Quando você se cadastra lá, ele fala que você precisa levar 2 documentos digitais. Uma colega que trabalha lá comigo falou que se você levasse 2 documentos físicos, também ajudaria. Então eu levei o RG e a CNH. E chegando lá, você precisa assinar o seu nome e você não vê a sua assinatura. Tanto que você assina o seu nome em um negócio preto assim e você não vê a sua assinatura. E a sua assinatura tem que coincidir com a assinatura que está no documento. Isso tudo para validar se é você mesmo. Ele tira a sua foto, vê se a foto está igual ao da RG, se não está. E quando você vai entrar na sala, lá no local de prova, você não pode levar nada, não pode levar celular, obviamente, não pode levar relógio. Todos os seus pertences precisam ficar num armário lá com a mochila e tudo mais. Eu vi um rapaz que entra lá e perguntou se podia levar água. Falou que poderia, mas a garrafa, por exemplo, não poderia ter rótulo. Eu não sei porquê, né? Porque se você tiver escrito uma resposta lá, vai ser uma só, né? Não dá para você escrever todas as perguntas ali. Mas enfim. E aí depois que você entra lá na sala, só tem você, os computadores. No dia que eu fui tinha mais uma pessoa fazendo a prova. E aí vocês avançar. Aí começa a vir as perguntas. Você vai fazendo as perguntas ali, vai respondendo. Aí você pode marcar as perguntas que você está em dúvida para revisar depois. E no final da prova, você revisa as questões que você marcou para revisar
E se você acha que está errado ou não, você remarca. Depois das 65 questões, vem outras, acho que mais umas 10 questões, eu não me recordo, que começa a perguntar coisas relativas ao ambiente da prova, se você foi bem recepcionado, se você recebeu papel de rascunho, você pode optar por receber um papel de rascunho, se você recebeu caneta também, se você recebeu todas as orientações, se o local está limpo, se está agradável, essas coisas que não têm relação diretamente com a prova, sim, mais mesmo para verificar se aquele local está apto a dar as provas. E se você está gostando desse conteúdo, já dá o like. Faz um tempinho que eu não gravo, por conta que eu estava estudando para essa prova, então os outros vídeos, os próximos vídeos vão continuar vindo normalmente, é que esse último eu realmente tive que dar um tempo aí, então dá um like aí para dar aquela motivação. E aí quando você termina de fazer a prova, muitas pessoas falaram que você não recebe o resultado na hora. Eu recebi o resultado na hora. No momento, depois que você faz essa pesquisa de opinião para saber sobre o local, você recebe o status de aprovado ou reprovado. Então, na hora eu recebi o status de aprovado, claro que naquele momento você fica feliz, e ele fala que até em 5 dias úteis você vai ter o relatório do seu progresso. Eu recebi o relatório, acho que no mesmo dia, se eu não me engano, no dia seguinte. O relatório é bem simples, basicamente ele mostra qual foi a sua pontuação e qual aspecto que você precisa melhorar. Porque ela está definida em 5 categorias, que não recordo agora. Talvez eu coloque aí na tela na hora da edição, se eu lembrar. Então, ele coloca lá quais são os itens que você tem que melhorar. É como se fosse você passou, mas com ressalvas. Que, por exemplo, você precisa de pelo menos 70%. Então, se você passa com 75%, então 25% você não está bom. Então, ele pontuou esses 25%, é o que você precisa melhorar. A minha nota foi 821, então foi uma nota relativamente boa, então não tinha nenhum ponto que eu deixei a desejar. E como que você estuda para a prova? Comprei um curso e 2 simulados. Um dos simulados eu ganhei, o outro eu comprei. Vou até deixar o link aqui dos simulados para você quiser também, provavelmente ele deve estar custando baratinho, eu não vou ganhar nada com isso, mas só para te ajudar. E a forma que você tem que estudar, na minha opinião, é simulado. Não adianta você ficar lá vendo, por exemplo, o curso como configura um EC2, como configura um S3, documentação lá da AWS para que serve S3. Acho que isso não ajuda muito para você passar na prova, porque existe o fato de você saber mexer na AWS e exige você passar uma prova. A gente sabe que muitas das provas não te prova nada. Basicamente, ele só é decoreba e é a prova muito conceitual. Então, a melhor forma de você estudar é fazendo simulado. E como que eu estudava? Tem 2 canais, talvez eu deixe aqui linkado. Não, acho que eu vou deixar aqui linkado abaixo dos canais que eu usei para estudar. E esses canais é simulado, simulado, simulado. Então, você assiste simulados de dia, de noite. Aí eu ia trabalhar ouvindo o simulado aqui, prestando atenção na pergunta e nas respostas. Aí depois que eu assisti um bom tempo de simulado, eu ia lá para a Udemy, que foi onde eu comprei os simulados. E aí eu fiz os simulados, e aí eu via a minha pontuação e tentava. E fazia o simulado, tentava e via quando dava. E lá são 65 questões também, você vai respondendo. No final você recebe se você passou ou não. E foi dessa forma que eu consegui. Então, e às vezes fica cansado de ficar fazendo simulado, estudando. Então é bom você dar uma variada, mas você tem que estudar sempre os simulados. Acesse esse canal do YouTube que eu vou deixar aqui para você poder acessar e ver as perguntas. Depois você vai lá na Udemy, compra o simulado, que é baratinho. Se tiver caro no momento desse vídeo, você espera, porque sempre tem promoção. E aí você faz o simulado, aí assiste os vídeos, faz o simulado, assiste o vídeo. Quando você estiver acertando mais de 80%, 85%, aí você está pronto para a prova. Hoje é dia 26 de agosto. Amanhã, né, dia 27, é o dia que eu vou fazer a prova. E então a gente vai estudando, né, através de simulados da Udemy e do YouTube. E aqui a gente consegue ver a evolução, né? Aqui foi a primeira vez que eu fiz o simulado, no dia 7 de julho. E aqui eu consigo ver a evolução. Aqui o meu segundo simulado. Aqui eu tirei 64. Ainda não tá bom para passar na prova, que a prova precisa ter pelo menos 70%. Aqui meu
terceiro simulado, 72. Aqui eu já passaria na prova. Esse aqui foi no dia 8 de agosto, né? 20 dias atrás. E meu outro simulado que eu fiz aqui, já tem 84%. Aqui já é uma margem bem boa para poder passar. E, bom, amanhã é o dia da prova. Vamos ver como é que vai ser. Porque antes, menos que isso, a probabilidade de você não passar pode ser maior. E a gente quer passar com folga. Então, se você estiver acertando 70%, ainda não é ideal. Então, é bom você estar acertando pelo menos 80%, que aí você tem uma folga de pelo menos 10% para baixo. Agora, se você está acertando só 70%, 73%, você tem uma gordura muito baixa. Bom, eu acho que essa certificação ela te ajuda demais, porque você tem uma visibilidade no mercado. Depois que eu atualizei a minha certificação lá no LinkedIn, eu já recebi uns 3 convites para entrevista. Então, só de você atualizar, você já começa a receber alguns convites. Claro que isso não é só porque eu tenho a certificação, eu tenho outras qualificações que agregam junto com essa qualificação, porque não adianta nada você ter uma certificação e não ter outros conhecimentos. Então, se você quer certificação só por conta disso, não vale a pena, mas ela ajuda muito porque você tem visibilidade e atesta que você tem conhecimentos teóricos sobre a nuvem. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Vou deixar um outro vídeo aqui que eu fiz de um simulado ao vivo, onde eu mesmo fiz o simulado ao vivo, tirando as dúvidas das pessoas. Vou deixar o link aqui. E se você gostou desse vídeo, não deixe de ver os próximos e a gente se vê no próximo vídeo. Se cuidem.